Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui com o objetivo, né, dessa apresentação de mostrar o uso das notas fiscais nas pesquisas agropecuárias, como nós temos utilizado aqui no âmbito do nosso trabalho, em Mato Grosso do Sul, e mostrar para vocês, né, como que é o processo, todo o processo, como que nós obtemos essas informações. Já vemos utilizando aí há algum tempo e talvez aí possa ser aplicado em outras operações de estatísticas, de pesquisas, e qual que é a nossa experiência. Então, só para uma contextualização, a gente iniciou, né, a utilização das notas fiscais lá em 2015, 2016, quando a gente percebeu que poderia ser uma fonte de informação, principalmente no início ali do projeto censitário, e E assim que nós obtivemos algumas informações, né, fizemos reunião com o Cefaz aqui do estado, e aí a gente observou que poderia ser utilizada essas informações também nas nossas estatísticas, tanto conjunturais quanto estruturais. E percebemos que também é, poderia ser uma boa fonte de informação para determinados produtos. Então, naquela época ainda existiam os talões de notas fiscais, e esses talões eram digitados dentro do sistema do Cefaz, e nós não tínhamos ali um ambiente que proporcionasse boas informações quando vinham os dados. O Cefaz ele tinha uma equipe que digitava essas notas fiscais dentro do sistema, e como eram muitas notas fiscais, isso às vezes demorava um ano, 2 anos. Então, além da desatualização que se tinha, também vinha muitos erros de digitação, e aquilo a gente tinha uma certa dificuldade de utilizar aquelas informações. Porém, à medida que os anos foram se passando, os processos foram se modernizando, esses dados eles foram ficando mais qualificados e acaba que se tornando, né, uma excelente fonte de informação para as pesquisas agropecuárias. E o que, que são, né, as notas fiscais? As notas fiscais elas são documentos emitidos por produtores, comerciantes, né, que registram ali a produção e a comercialização de forma estruturada e padronizada através de códigos. E qual que é a integração, né, dessas notas fiscais com as pesquisas, e aqui eu trago na prática as pesquisas agropecuárias? Ela substitui a pesquisa de campo? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes alguns fazem, e pode ser que sim, pode ser que não. Anteriormente, eu diria para vocês que nunca substituiria a pesquisa de campo. Hoje, observando para alguns produtos, eu acho que claramente ela pode ser uma pesquisa qualificada para substituir a pesquisa de campo. Um exemplo disso, por exemplo, é dentro da PEVs, que nós trabalhamos com o carvão vegetal. Se a gente fosse visitar a grande massa de carvoarias no estado, além de ser muito custoso, oneroso financeiramente, isso também demandaria tempo. E quando a gente trabalha com banco de dados de notas fiscais, nós temos uma única fonte de informação, né? Então, esse processo ele acaba sendo muito mais rápido e muito mais barato do que se a gente visitasse todas as carvoarias. Obviamente que você tem que cuidar que não dá para fazer isso em todos os produtos. Um exemplo desses é o mel, que tem um nível de informalização muito grande. Então, os produtores, quando vendem o mel, eles vendem sem nota fiscal, e aí, para isso, esse produto, por exemplo, não se torna um produto adequado. Mas a gente acredita, né, que as notas fiscais elas complementam e fortalecem os resultados de campo, até para você, por exemplo, investigar novos produtores rurais ou produtores ali que não estão sendo levantados.
Então, às vezes, me aparece ali uma nota fiscal de peixe de um determinado município, uma nota grande, né? Então, a gente busca verificar se aquela produção está sendo contemplada ali, localmente ou não. Então, serve para a gente fazer investigação também de produtores e nos ajudam bastante aqui, né? Pode ser utilizado em conjunto com a LSPA, com a PAN, com a PPM e com a PEBS. Bom, os benefícios institucionais, acho que eles são claros. Você consegue ter uma maior precisão estatística, principalmente dos dados de campo, saber se os dados de campo estão sendo bem levantados ou não, uma redução de custos, agilidade na divulgação. Então, no caso do manual, né, que a gente tem ali o período de coleta de janeiro a março, eu consigo dividir essa solicitação de banco de dados durante o ano anterior. Então, por exemplo, eu peço a informação do primeiro semestre lá em julho e peço a informação do segundo semestre, né, que seria de julho a dezembro, em janeiro do ano posterior. Eu não deixo para trabalhar os dados de janeiro a dezembro. Porque quando eu trabalho com dados semestrais, eu já vou, além de eu já adiantando a pesquisa, né, eu vou verificando as tendências de produção de cada produto e já me serve de base ali para poder investigar se aquela produção tem naquele município, não tem. Então, eu consigo dividir essa coleta e isso também já nos dá agilidade na divulgação, além da modernização institucional. Com relação a sigilo e segurança, obviamente que trabalhar com dados fiscais exige muito mais refino no tratamento dessas informações. Então, a gente tem a nossa lei, né, que a gente trata ali da exclusividade das informações para fins estatísticas, e isso deve ser trabalhado junto ao órgão de receita competente, que é o receio deles, né, enviar essas informações. Aqui nós temos tido diversas reuniões do nosso superintendente com o secretário de Receita do Estado, e eles têm feito essas interações sobre essa importância do compartilhamento de informações, até que dentro do nosso Estado nós estamos caminhando para um acordo de cooperação técnica para que possa, inclusive, facilitar essa troca de informações. Ainda não está implementado, eu tenho feito essas solicitações via ofício, mas como a gente já conhece os fiscais ali que trabalham com as informações rurais, inclusive eles participam das nossas reagros estaduais, então esse trâmite de informações acaba sendo muito mais célere. E obviamente, né, que quando eles enviam essas informações para nós, eles enviam em dados agregados a nível municipal. A gente pede também para eles enviar o período do mês que aquele dado foi informado, que aquela nota fiscal foi emitida, para a gente poder avaliar os picos de produção mensais. Então, eu vou mostrar para vocês, de uma forma bastante simplificada, como que a gente solicita esses ofícios para a Receita. Obviamente que a gente já manda os filtros dos produtos, as NCMs, o grupo de notas que a gente quer, né? Porque imagina vocês, as notas fiscais, o banco de dados deles é enorme, né? Notas fiscais emitidas o ano inteiro, então a gente precisa segregar essas informações para poder trabalhar de forma mais adequada. Aqui eu vou trazer um caso concreto onde a gente aplica essas informações que nós recebemos desse banco de dados. Eu trabalho com a PEVs desde 2019, desde a pandemia a gente vem trabalhando com uma boa base de dados das notas fiscais na PEVs, e aí agora melhorou muito com o uso de inteligência artificial, a gente faz avaliações específicas de produtos. Também vou mostrar para vocês, né, os ganhos, as perdas em trabalhar com essas informações. Então, eu vou trazer aqui um caso concreto. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é o ofício que nós enviamos ao Cefaz. Então, a gente envia uma carta, né, sempre se apresentando, trazendo as divulgações, né?
onde que a gente divulga essas informações, informando que a gente ressalta os créditos, principalmente nas anuais, né, dos nossos parceiros institucionais, como que a gente quer receber essas informações, né? Então, eu sempre peço em formatos de planilha eletrônica, que nos envie por e-mail. Esse aqui é um corpo básico dos ofícios. Então, para cada produto eu peço um ofício. Por quê? Porque daí eu quero que ele especificamente me traga informações direcionadas daquele produto, né? E que não venha tudo no banco de dados. Então, eu vou trazer aqui um exemplo aqui, do carvão vegetal. É um carvão vegetal de eucalipto, né? Ele pode ser utilizado tanto de uso doméstico, uso industrial. Então, nós pedimos que se faça a palavra-chave, né? Qual que é o, o termo que a gente quer utilizar, que ele possa utilizar dentro do filtro, do sistema. No caso aqui, carvão. Exceto carvão de pinos, que aí carvão de pinos eu incluo em outro grupo. Eu faço uma outra solicitação para carvão de pinos. E exceto carvão mineral, que é um concorrente em volume de dados, em volume de informações, com carvão vegetal. Eu já quero que ele exclua o carvão mineral ali e é fácil de identificação também. Então, quais são os critérios de busca? A gente utiliza aqui termos contábeis e fiscais e a gente pede. Eu vou trazer algumas definições aqui, tá? Bem rasas, mas é importante, né, que quando vocês forem trabalhar com essas informações, que tenha sempre um auditor fiscal, alguém que contábil, que entenda da área, pode ser até dentro do próprio IBGE, né? Para que possa auxiliar vocês e vocês não ficarem perdidos aqui. Mas são termos simples, à medida que vocês forem trabalhando, vocês vão aprendendo esses termos e são coisas bem tranquilas assim de trabalhar, tá? Então, CAI, né? É o Código de Atividade Econômica. Então, você tem o CAI primário, o CAI secundário. O CAI primário é um pouquinho mais genérico, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, pode ser só carvão. E o CAI secundário, ele já é um termo mais específico. Pode ser carvão vegetal para utilização em siderúrgicas, carvão vegetal para uso doméstico, carvão vegetal para churrasco, enfim. Né? O primário ele é um pouco mais genérico, o secundário um pouco mais específico. Aqui nós sempre pedimos para que eles verifiquem a palavra-chave apenas dentro de notas fiscais de produtores rurais, né? Então, são os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas inscritas no cadastro de agropecuária estadual, e que a palavra-chave, né, pode estar no plural, ou ser alguma raiz de outra palavra, com palavras invertidas, ou estar em um gênero diferente. Então, a gente pede sempre que o fiscal fique atento a isso, né? Para que. Não, pode ser que carvão esteja sem o tio, pode ser que venha carvões, enfim. Na hora de digitar a nota fiscal, quem estiver digitando, ele possa cometer algum erro e que a gente não possa perder essa informação. Isso aqui é uma estrutura que a gente sugere que eles enviem para a gente em forma de planilha, mas vai depender muito do sistema, do Cefaz ali, estadual. Aqui o nosso Cefaz, ele tem passado por diversas modificações no sistema, então algumas vezes eles conseguem mandar esses filtros. Agora, alguns filtros eles não estão conseguindo nos enviar, mas não tem problema, né? Isso não tem afetado, por exemplo, a qualidade do nosso trabalho. Então, operação, né? Se é uma entrada, uma nota fiscal de entrada, uma nota fiscal de saída, a série daquele bloco, o tipo de emissor, né? Se é CIF ou FOB, isso aqui corresponde muito ao transporte, né? CIF, quem paga o produtor, né? E o FOB, quem paga é o consumidor, né? Então, a gente vê muito isso, por exemplo, Mercado Livre, né? A gente vai comprar pelo Mercado Livre, é nós que pagamos o frete. Alguma fornecedora já vem com frete grátis, então é o emissor que paga o frete. Isso aqui para nós não tem muita importância, mas em título de filtro, a gente sempre pede, mas agora eles não estão mais enviando para a gente, tá? Aí nós temos
o Código de Atividade Econômica. O Código de Atividade Econômica está dentro do manual, né, de Código de Atividades Econômicas Fiscais. Então, você teria que estudar isso daí. Como nós tivemos o auxílio do fiscal lá para nos auxiliar, então ele trouxe esses códigos. A gente pode estar fornecendo aí para vocês, mas é importante vocês fazerem as pesquisas de vocês, né? E também ter alguém da área aí podendo estar auxiliando, tá? Então, tem o código aqui de atividade econômica, CEFOP, o NCM, né? O que é o NCM? O NCM, eu fiz até aqui uma colinha, mas mais importante que vocês não se apeguem a isso, tá? Mas é uma nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, ele é um código de 8 dígitos utilizado para identificar as mercadorias que circulam dentro ali do bloco econômico. Tá joia? Então aqui nós temos o NCM, o CEFOP. CEFOP se é uma compra, se é uma venda de produção do próprio estabelecimento, se é uma remessa de bonificação, se é uma venda de produção do estabelecimento com consignação industrial, enfim. A gente abarca ali todos os CEFOPs, que são os tipos de notas fiscais, e também a gente pede as observações das notas fiscais. Justamente porque algumas notas fiscais são utilizadas como complemento de outras notas fiscais, seja em volume, em valor, e aí quando você avalia aquela nota fiscal isoladamente, você fala, poxa, esse produto não custa isso, né? Ou esse volume de informação não corresponde a essa unidade. E aí, com o complemento de nota fiscal, a gente consegue observar que consegue avaliar de forma agregada essas notas fiscais. Então, basicamente é isso que a gente pede, né? E aí, na próxima encontro, eu vou trazer para vocês aqui um caso específico da PEVS, né? A gente avaliando como que a gente utiliza é, essas informações. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês como que a gente recebe essas informações, né? Então, a Receita nos envia a planilha. Aqui eu coloco uma coluna com número, né? Então, essa aqui é uma planilha do primeiro semestre de 2024. Nós temos aqui, nós temos aqui, 45.222 notas fiscais. Imagine vocês nós avaliando isso anteriormente. Então, era muito complicado, muito difícil. Hoje, principalmente com o uso da inteligência artificial, ficou muito mais simplificado, né? É, Essa aqui é uma coluna. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês aqui. Pode dar uma travada aqui. Aqui, pronto. Que traz o período que aquela nota fiscal foi emitida, o município, o NCM, o produto, a unidade, a quantidade e o valor. Então, baseado nessas informações que nós recebemos, a gente trabalha e extrai aqui as informações pertinentes a cada pesquisa. Tá bom? Então, essa aqui é a forma que a gente recebe. Você faz, ou já manda para nós assim com menos detalhe, mas ainda assim são informações bastante pertinentes. É isso aí, pessoal. Qualquer outra informação, nós estamos aqui à disposição de vocês. E na próxima aula eu vou trazer o caso concreto aqui, como que a gente extrai esses dados, como a gente trabalha esses grandes dados, como eles são utilizados dentro da pesquisa de extração vegetal e silvicultura. Um grande abraço a todos, até mais.